Agora a gente chega em algumas bancas um pouco mais conhecidas, umas bancas um pouco mais tranquilas de você conseguir provas e questões na internet. Aqui eu trouxe uma análise de 400 questões dos assuntos mais cobrados, né, pela banca Sebrasp, que aí a gente tem dois perfis da Sebrasp, ou a Sebrasp pode vir, que é a antiga CESP, né, você pode ver com esse nome também, CESP ou CESP Sebrasp ou só Sebrasp, todas são a mesma banca, tá? E quais que são esses dois perfis que vai ter lá no edital para você? Se as questões vão ser de certo e errado, ou seja, você só vai conseguir determinar lá certo ou errado para aquela questão, elas, geralmente, uma que você erra vai anular uma ou duas que você acertou. Então, precisa se atentar a esse tópico no edital quando estiver falando de questões de certo e errado na banca Sebrasp. Quando a banca Sebrasp traz questões de certo e errado, aí geralmente vem com 120 questões no total, tá? Ali naquela prova. Porém, o Sebrasp também pode vir como alternativas. E aí vem A, B, C, D, E. Nesses casos, não importa se você erra ou se você acerta, a pontuação é normal e não são 120 questões, são bem menos. Depende muito do seu edital. Então, tem esses dois perfis. Nos dois perfis, o tópico mais cobrado foi a parte de cariologia, saliva e flúor, tudo junto. Seguido de estomatologia, aspectos da polpa dental, então qual que é o diagnóstico, quais que foram os elementos que foram capazes de agredir aquela polpa, os elementos estruturais da polpa. Farmacologia em PNE, você vê bastante também. O que é farmacologia em PNE, gente? Não é só... a gente não considera pacientes com necessidades especiais apenas quem tem alguma síndrome, apenas quem tem alguma condição, mas sim qualquer paciente que precise de alguma necessidade especial. Ou seja, pacientes nefropatas, pacientes hepatopatas, pacientes grávidas, tudo isso são pacientes que têm alguma necessidade especial dentro da farmacologia, ok? Então, principalmente com relação a pacientes que precisam de um cuidado maior com seus rins, com o seu fígado, pacientes grávidas costumam cair bastante na Sebrasp. Implantodontia, e aí a gente pode ter aí também a parte do planejamento, da periimplantite, anestesiologia, periodontia, inclui aí a classificação das doenças periodontais e as doenças periodontais no geral, e a parte microbiológica da pério, biossegurança, EPI e com prevenção da contaminação, que vocês veem lá comigo, Política Nacional de Saúde Bucal, vocês também veem comigo, DTM, dor orofacial, exodontias, radiologia e terapêutica medicamentosa, que também está incluído na farmacologia, mas não é especificamente focado em pacientes com necessidades especiais, tá? Pacientes que precisam de que tem alguma necessidade especial, né? Então, esses foram os principais assuntos cobrados. Tem outros que cobraram menos, tá? Mas entre 400 questões, 9 foram de retentores intraradiculares, isso já é um pouco menos cobrado. Mas tem alguns outros tópicos também que cobram aí com a frequência, mas esses são os que mais aí caíram de bolo nas questões da banca Sebrasp. Banca VUNESP, gente. Banca VUNESP é uma banca cri-cri. Gente, quanto você puder correr da banca VUNESP, você corra. Não estou falando porque é uma banca ruim no sentido de organização, de nada. Ela é uma banca ótima. Ela é uma banca responsável. Ela é uma banca que é guia para muitas bancas, mas ela é uma banca muito difícil. Ela é uma banca difícil e eu não canso de dizer isso. Foi-se o tempo que a VUNESP era uma banca tranquilinha de se trabalhar, tá? Foi-se o tempo. Hoje em dia, a VUNESP traz tópicos novos que nenhuma outra banca cobra, que ela mesma nunca cobrou. Então, frequentemente, a gente se depara aí com tópicos que a gente olha na prova e diz, meu Deus do céu, que diabo de tópico é esse? De onde foi que a VUNESP tirou isso? De onde foi que ela entendeu que isso aqui deveria ser cobrado no concurso? Só que é isso, ela é a precursora. Ela inicia e aí depois que ela cobrou, as outras começam a cobrar também. E aí é onde está o problema, porque previsibilidade é difícil da gente ter na VUNESP, tá? É muito difícil. VUNESP é uma banca que cobra tópicos que nunca foram cobrados antes, ok? Tomem cuidado
com isso. É uma banca que precisa de muita dedicação, é uma banca que precisa de muito estudo, de uma sedimentação ali de conteúdo e uma experiência muito grande de quem é concurseiro, pelo menos para a área odontológica. Então, se você puder correr da banca VUNESP, corra. Agora, não conseguiu correr da banca VUNESP, pega pesado. Vai atrás e se dedica, porque a gente já aprovou muito aluno da banca VUNESP também. Não desiste, mas é sabendo que você vai precisar ter um foco muito maior do que se você estivesse estudando para uma banca como a ABCP, que eu falei no vídeo anterior, por exemplo, ok? Então, que isso fique claro para você. Estomatologia é o tópico mais cobrado, disparado da banca VUNESP, e especialmente os tumores, dermatomucosa, né, patologia dermatomucosa, tem aula aqui, os vírus, né, a semiologia em si e as doenças sistêmicas, as manifestações orais das doenças sistêmicas, manifestações orais de síndromes, manifestações orais de condições sistêmicas no geral. Seguido de PNSB, que é a Política Nacional de Saúde Bucal, que pode misturar com a PNAB, que é a Política Nacional de Atenção Básica, que pode misturar com a saúde coletiva no geral. Então, você precisa ter um amplo conhecimento de saúde coletiva relacionada a essas políticas. Cariologia, especialmente a parte de higiene, flúor e a epidemiologia da cárie no geral. Terapêutica medicamentosa, especialmente os antibióticos e também farmaco em PNE, que eu falei para vocês na banca Sebrasp anteriormente. A parte de anestesiologia, a parte de periodontia, especialmente a parte cirúrgica, classificação das doenças periodontais, exame periodontal e relação com doenças sistêmicas. Então, perceba que relação com doenças sistêmicas é tanto cobrada na parte de pério como na parte de somato, tá? Biossegurança, exodontias, especialmente as complicações relacionadas a exodontias, diagnóstico em endo, emergências médicas, traumatismos, radiologia, princípios do preparo cavitário, resinas compostas e fotopolimerização, odontopediatria, DTM, dor, ortodontia e materiais dentários. Foram os tópicos mais cobrados, porém esses 4 primeiros foram cobrados aí em disparada, tá? Beleza. Próxima banca FGV, minha querida banca FGV. Amo a banca FGV. A FGV, ela tem tanta experiência quanto a VUNESP, ela é tão organizada quanto a VUNESP, mas ela não precisa lascar ninguém. Ela tem aquele padrãozinho dela, ela não costuma ter recursos e ela tem aqueles assuntos que são padrões, que você sabe que em toda a prova da FGV vai cair. Eu trouxe aqui uma análise apenas do ano de 2024 para que vocês entendam a proporção de periodontia sobre os outros assuntos. Então, olha só, eu trouxe apenas 2024, tá? Dentre todas as questões avaliadas, 13 foram de periodontia. Cai muito periodontia na FGV. Então, só se ela mudar do nada, né? Mas agora, nesse exato momento, periodontia cai demais. A gente fez uma análise de uma prova lá de 2022, que foi a prova da PM São Paulo, foi organizada pela FGV. Em torno de 26% da prova foi de periodontia. Isso da prova inteira, tá? É muita coisa. Seguido de terapêutica medicamentosa, cariologia também, higiene, flúor e epidemiologia, tal qual a VUNESP, cirurgia, PNSB, PNAB e saúde coletiva também, estomatologia cai também. E aí costuma vir assuntos ali que cobram um pouco menos, como biossegurança, código de ética, odontopediatria, sistemas adesivos, materiais dentários, anestésio, diagnóstico em endo, CIV e ART, DTM, dor orofacial. E aí traz algumas coisas, alguns tópicos aí que vieram cobrando uma questão ou outra, mas que é bom você dar uma revisada também. Amo a FGV, gente. A FGV tem meu coração, porque ela é muito bem organizada, ela é muito tranquila e a gente já está acostumado com ela, tá? Mas a VUNESP, ela do nada, ela resolve fazer o que ela quer e cobrar o que ela quer, e aí é difícil, mas a gente vai seguindo e a gente consegue aprovar bastante aluno aí em VUNESP, FGV e Sebrasp tranquilamente, mas precisa de uma dedicação maior do aluno e não só nossa, ok? Vamos para o próximo vídeo.